Noveleira Mesmo, o podcast mais noveleiro do Brasil. Olá, noveleiros! Está começando mais um episódio desse programa maravilhoso, que hoje estamos como? Hoje não estou sozinha, gente! Bem-vindo de volta, amigo! Word, hold on. Dananana. Beleza e caos nesse programa de hoje. Tamo juntos, Samita! Estamos juntos, ele está de volta à nossa língua de chicote para você que sentiu falta dessas declarações ferinas, da crítica afiada. Ele está aqui, Jean Cândido. Oi, Samita! E está para um episódio daqueles que vocês gostam, porque aqui a gente não é uma democracia, mas a gente ouve a nossa audiência. Ouvimos que foi aclamadíssimo o episódio do Top 10 do Maneco e trazemos para vocês hoje as 10 cenas mais icônicas do Gilberto Braga. Tandanana. Balões! Isso aí. Então, já quero mandar aqui um beijo pro William, que é fã do Gilberto. Eu sei que ele vai adorar esse programa. E vocês que adoram esse conteúdo, né, da memória, da teledramaturgia. Pra gente começar, não podia ser diferente, vamos à nossa aqui pergunta de apresentação. Não é, Brasil? Se você fosse Jean Cândido, vai ser surpresa pra mim hoje também, hein, gente? Se você fosse uma cena de novela, qualquer cena, não precisa ser icônica, qualquer cena de novela do Gilberto Braga, qual você seria, amigo? Ai, gente, é difícil, hein? Porque eu sou apaixonado por Gilberto, né? Então são muitas cenas pra mim. Mas tem uma cena que é especial, mas é a cena da primeira versão de Vale Tudo. Porque na segunda cagaram, né? Mas é a cena. é, a... é a cena em que a Solange mete-lhe um tabefe em Maria de Fátima no dia do casamento. Do Trava-Língua! Do Trava-Língua, mas não a fala do Trava-Língua. Essa já tá muito batida. Pra mim, o auge dessa cena não, Fátima, porque aparentemente você tá aí, seu vestido, você tá linda, mas sabe onde você tá? Você tá pá, no chão. Eu amo a metalinguagem. É muito a sua energia. Eu seria expulso da casa, essas coisas. Ai, olha, eu e o Jean aqui nos bastidores, que a gente tava fofocando de BBB, eu nem verbalizei, amigo, mas cruzou o meu pensamento assim, será que a gente faz um episódio do BBB? Olha, é uma novelinha, né, Samita? Eu acho que vale a pena. Depois esse paredão falso. Contem aqui nos comentários se vocês querem ou não Noveleira Mesmo adentrando o mundo dos realities. Não sei. É uma possibilidade. Tudo pode acontecer. Bom, no meu caso, eu achei exatamente a cena da energia desse momento da minha vida. É uma personagem, gente, que assim... qual personagem da teledramaturgia você gostaria de ser? É a Bebel. Não tem outra. Porque Camila é maravilhosa, porque aquele cabelo... queria muito aquele cabelo de Bebel. Eu tô quase lá, hein? Aqui o volume. É verdade, não. Você já tá ganhando até foguinho. Menino! Subiu um foguinho. Gente, comemorem comigo. Ó. Precisou fazer um episódio sozinha pra subir um foguinho. Eu concluo que Jean tá me empatando. Tô brincando, amigo. Mas enfim, é a cena que me representa, aquela cena, vocês vão lembrar, gente, de Paraíso Tropical, que é Bebel e Olavo no calçadão ali, Copacabana, e eles fazem ali a declaração, eles, né, se declaram e se beijam, e é um beijo. Meu Deus, tórrido. E não, Wagner Moura... né, gente? Eu te amo, sua vagabunda, né? Uma coisa assim. É essa energia que me representa. É isso. Fica ligado. Então a gente vai elencar aqui hoje as 10 cenas de baixo pra cima. Vocês já sabem, vocês já conhecem esse esquema. De baixo pra cima, do 10 até o primeiro, com direito a bônus. Já vou dar esse spoiler, porque, né, a gente não consegue. A gente tenta fechar em 10, né, amigo? Mas é impossível. É impossível. E a gente vai começar, vamos comentando aqui. Já aviso que Jean é mais o Cicerone desse episódio, porque ele é um Gilberter, né? Se eu sou Manecker... O Jean é o Gilberter. E depois eu pensei que a gente precisa vamos fazer mais desse modelo, porque funcionou e vocês gostam. A gente tem que fazer da Ivania, amigo. Ai, quero. Nossa, super. E tem que chamar Rafael Tupi também pra gente fazer. O outro homenagem aí. Exatamente. Então vamos começar do nosso número 10. Então,
No nosso 10, no nosso 10º lugar, está o incêndio no hotel de Pátria Minha, que mata os personagens de Lídia Lapor, personagem de Vera Fischer, e Inácio, personagem de Felipe Camargo. Por que a escolha dessa cena? Porque além de você ter uma novela que estava super irregular, na época as críticas à Pátria Minha é que estava tendo tanto problema de bastidor que a Globo estava quase voltando à época da TV ao vivo, porque o capítulo era gravado um dia, mal eles sabiam que em Mulheres Apaixonadas ia ser igual, né? Mas Mas era o caso da treta da Vera Fischer com o menino, o Vera Michael. Fischer e Felipe Camargo estavam no auge da briga, né, dos dois. A Vera Fischer, inclusive, durante a novela, ela quebra o braço. Ela quebra o braço ou quebram o braço dela? É verdade, quebram o braço dela, né? Ele quebrou o braço dela. Numa briga, ela quebra o braço ou desloca, uma coisa assim, e ela fica Meu afastada. Deus, E ela Vera Fischer. retorna à novela como se tivesse ido para uma clínica e tal, e com Meu o braço enfaixado. Deus. É, foi uma coisa meio bizarra, os dois. Mas, gente, um relacionamento com tóxicos, né? Então, Não, aí literalmente, 180, gente. é isso. 180 vou chamar 190, como diz É Soares. isso, é isso. Mas, enfim, tava dando muito problema na novela. Deus, eu ainda E tô parada aí, no dado que ela. Desculpa. sim. Gente, eu não sabia desse dado, coitada. Eu tô rindo de Sim. nervoso, sério. Sim. Porque, cara. Foi pesado. Meu Deus, você. Gente, que Foi muito isso? pesado, Enfim, muito pesado. pesado. E Pesou o rolê, mas vamos seguir. exatamente, pesei o rolê. Como pra variar, eu peso o rolê, né? Mas assim, aí depois disso, então não tem outra solução, De Vera que e tirar Felipe. eles da novela. Eles são demitidos e Mas de aí eu acho que, assim, fato. o Gilberto devia ter tirado só ele. Não, mas aí assim, eu acho que não é nenhuma questão Que ela não tinha condição não tinha de, condição, nem de continuar. psicológica de estar na Entendi. novela, né? Assim, Entendi. eram muitas faltas, a novela estava muito prejudicada, então a única solução foi matar os dois personagens. Então o Gilberto inventa uma viagem para fora do Rio, em que o Inácio também vai, e acaba que eles estão num hotel, um hotelzinho barato lá, por algum motivo, e esse hotel então tem um incêndio e os dois morrem no incêndio. Essa foi a solução para o Gilberto, e aí o Gilberto começa uma nova novela, assim, basicamente, praticamente. Aí entra desculpa. Isadora Ribeiro. E a Isadora passa a ser o par romântico do Raul Pellegrini, então, né, tem uma série de mudanças na novela. Mas essa novela, eu lembro pouco, gente, dessa novela. Era uma novela das 7, a gente tava falando aqui Das antes, eu 8, tinha... das 9. Pátria Minha. Pátria Minha. Pátria Minha. Tava confundindo. Mas, peraí, essa novela não tem um eixo que é Cláudia Abreu versus Tarcísio Meira? Cláudia Abreu versus Tarcísio Meira. Cláudia Abreu era filha da Renata Sorrá. Né, Gente, uma Alice. vida inteira achando que essa novela era das 7, amigo. Não, das 8. Mas engraçado, ela tem uma vibe novela das 7, sim. Ela tem uma energia novela das 7, Ela tem uma energia novela das 7. A Alice, ela era uma ativista, né? E o Raul Pellegrini Eu era um lembro empresário e dessa tal. cena, ela na frente de alguma coisa com os braços abertos, assim. Sim, porque eles estavam demolindo, acho que uma área de habitação popular. E a Patrícia Pilar volta do Brasil casada com o Zé Maier, né? O Zé Maier é o cara que está exilado do Brasil, por isso a novela chama Pátria Minha, porque é baseada naquele poema do Vinícius de Moraes. E Sei. ele tá com saudades da pátria, então eles voltam para o Brasil. A Patrícia Pilar não queria voltar. O Cadu Moliterno era um dos filhos do Raul Pellegrini. E eles, então, acabam... esses personagens se reúnem em algum momento. Morre a Patrícia Pilar e o Cadu Moliterno numa manifestação. Eita, como morre gente! Morre muita gente na novela. Mas assim, é o mote inicial dessa novela, né? Mas Sim, a morte dos dois. Entendi. A morte desses personagens. O Zé Maia era um antigo namorado da Lídia Lapor, então eles se reencontram no capítulo 70, quando ela já tá casada com a Raul Pellegrini, porque ela vai dar um golpe do baú, aquela coisa toda. Entendi. Então, a novela basicamente fala sobre o amor à pátria, né? Então, assim, as maneiras de amar o Brasil que cada um tem. E ela fecharia a trilogia do Gilberto Braga. Né, a trilogia Brasil, do Gilberto Braga, que começa com Vale Tudo. Então é Vale Tudo, Dono do Mundo e Pátria Minha. Pátria Minha. E aí eu lembro, aí a gente tava comentando, você falou que é uma cena que é muito icônica e memorável porque ela marca ali. Ela marca, de fato, uma mudança muito radical na novela, né? Assim, ele cria a personagem. Né?
é um recomeço. Ele cria a Lydia Laport para a Vera Fischer. Ele não via a possibilidade de outra atriz fazer a Lydia Laport. Então foi um luto muito grande para o Gilberto Braga ter que matar essa personagem. E assim, vamos fazer justiça também, né? Havia todo o contexto do álcool, das drogas desse Sim. casal. A vida dos dois foi colocada em praça pública. E anos depois, assim, para você ver que nada como a roda da vida, né, a roda da fortuna, uma carta do tarô, para poder perdoar, né, os erros do passado. Vera Fischer e Felipe Camargo estiveram no mesmo núcleo, um espelho da vida, né? Verdade! E foram dois personagens muito bons na novela, e os dois hoje são razoavelmente amigos. Eles, depois de todo o trauma, né, eu até lembro de uma entrevista do Felipe Camargo, que ele diz assim que é impossível não dar o crédito à mulher que é a Vera Fischer. Ele fala, porra, Vera Fischer é a nossa Marilyn Monroe. Então, assim, ele tem uma admiração muito grande pela Vera, então, tirando esse episódio, mas a cena ficou realmente muito marcada. E ainda teve o rolê todo de mandala, né? Quando você começou a falar, eu achei que você ia falar de mandala e ser espelho da vida. Eu, what? Não, a história dos dois começa em Mandala, né? Então, assim, Foi antes, então. foi antes. A Mandala é de 87, né? Então a história dos dois começa em Mandala, mas já degringola. Ele era muito mais novo do que ela, né? Já era muito mais novo do que ela. Então, ela já era a Vera Fischer. No Felipe Camargo era o Felipe Camargo. Então, tem uma relação muito Entendi. impactante ali. E eles já brigaram. Ela já entrou em Perigosas Peruas dando problema, porque eles já estavam brigando ali. Esse casamento o fim do casamento foi em Pátria Minha. Então, foi isso. Então, seguimos para a nossa próxima posição. Nono lugar. Nono lugar é contigo mesmo, amigo. É tudo de novo. Vou eu de novo, tá bom. A gente devia ter intercalado, mas tudo bem. A gente gosta de beleza e caos. Beleza e caos. Bom, o nono lugar vai para uma cena de Insensato Coração. Não é tão icônica, por isso está em nono lugar, mas é uma cena muito memorável da novela. Eu acho Insensato Coração uma novela bem irregular. A gente ficou pensando até se entrava. A gente ficou pensando, mas assim, é uma novela bem irregular porque tem um time de protagonistas bem fraco, mas nos personagens a que lhes foi entregue, né, assim, Camila Pitanga, Lázaro, Paola e aquele menino Heriberto Leão. Então, assim, é um time de protagonistas muito estranho, e a novela acabou se tornando muito mais da Débora Seco e da Glória Pires, dos personagens mais secundários, né? Embora a Norma seja uma personagem que desenrola muito a história. Mas, enfim, o Léo, personagem do Gabriel Braga Nunes, era o vilãozinho, né? O otário que dá um golpe na Norma. Quando a Norma é uma cuidadora, né? Ele dá um Sim. golpe fazendo com que ela acredite que ele está apaixonado por ela. O clássico, né? O clássico, para ele poder roubar, né, uma grana da casa em que ela trabalha. Então ela se torna cúmplice, vai presa e depois volta para se vingar. Uhum. E aí a novela se desenrola e o Léo começa a se encalacrar todo na justiça, e para poder fugir da vingança da Norma e da polícia, ele forja a própria morte. E aí ele cria uma situação e tal, que um carro que ele vai estar, esse carro explode, e quando o carro explode, o Léo olha para aquilo e fala, pronto, morri. Gente, muito Gilberto, né? Eu não aguento. Engraçado. É muito maravilhoso. Sabe o que eu mais lembro dessa novela, amigo? Quando eu fui fazer pesquisa e tal, que veio a capa ali das trilhas, eu me lembro muito do hate que foi no Lázaro Ramos ser o galã pegador da novela. Ai, gente, por que será? Gente, aí eu penso como a gente caminhou, porque hoje em dia, Davi Júnior é o auge, hoje em dia tá muito hype o negão ser o gostoso, né? Sim. Caminhamos bastante. E vamos lembrar que é bem próximo também de Thaís fazendo Helena, a mesma épocazinha, né? Ali, mesma época. E claro, racismo total e absurdo. Nossa, mas eu lembro que era um comentário geral, que as pessoas, não dá pra comprar o André ser esse pegador. E eu ali, eu novinha já assistindo, gente, mas por que não? Gente, deixa eu contar um segredo pra vocês.
O Eu baiano já li com adoro. molho. Pô, pelo amor de Deus, o Lázaro vai estrear agora na Nobreza do Amor, fazendo um vilão. Gente, todo respeito, Thaís Araújo, mas está um gostoso, pelo amor de E vai ser difícil, hein, o povo não querer esse vilão, hein? Deus. Chega alto, igual a Ana Paula aqui, ó, falando com o Amor, Jonas. mas é aquela história que a gente tava falando de Pátria Minha, né? A roda da fortuna, ela gira, né? Gira. Graças a Oxalá. Bom, eu não tenho muito comentário do Insensato, porque realmente, gente, o que eu lembro dessa novela Mas é isso, né? é do Lázaro Ramos no chuveiro. A lembrança que eu tenho é essa. E ele tava no auge ali, realmente. E realmente é uma novela muito irregular, porque justamente, né, o Gilberto entra com uma novela muito fechadinha. Se a história não dá certo, se o público não compra, ele tinha muita dificuldade de mover as peças daquela história. Então, Insensato foi uma novela muito irregular. A Norma é uma protagonista que não. Mas não era. A protagonista não era a menina. Não era outra, a menina. Não era Paola Oliveira, não só, né? Era uma novela em que a história girava em dois núcleos, em duas frentes. A Norma, com a sua vingança contra o Léo, Entendi. e a Paola Oliveira com o Heriberto Leão e o Lázaro Ramos com, né, aquela empresa de design ali. Que eles Eu trabalhavam. lembro disso. Lembro, inclusive, que o papel era da Ana Paula Arósio e. Exato. A novela já começou mal, né? Porque o Gilberto escreve a novela pra Ana Paula Arósio. Acho que o Gilberto, depois ele acabou tendo trauma de escrever novela pra atriz muito bonita, né? Porque Ana Paula Arósio, Vera Fischer, ele não devia ter feito isso. Porque sempre deu ruim. A Ana Paula simplesmente foi embora, né? Não vou gravar, tô indo embora, tchau. Beijo, não me liga. E o Fábio Assunção também ia fazer a novela e deu ruim com a coisa do rehab, da reabilitação dele. Então ele perdeu 2 atores logo. Gilberto também um imãzinho ali do Tosco. Olha, amor, eu tendo a acreditar que as festas na casa de Gilberto deviam ser icônicas. Babado. Era eu ter sido convidado. Coincidência ou não, né? Fica o questionamento, Brasil. Mas é isso. Vamos então ao nosso 8º lugar, finalmente. Eu vou anunciar uma posição nesse ranking, nesse top. 8º lugar. Babilônia. Gente, inclusive a lista foi montada mais pelo João, mas eu fiz questão de botar essa novelinha porque eu trabalhava já nessa época com novela e foi um bafafá. E como a gente falou, é uma cena que a gente fala essa novela, a gente lembra exatamente dessa cena, vocês já devem saber. Em Babilônia, no primeiro capítulo, tem um beijo das personagens Tereza e Estela, que são Dona Fernanda Montenegro, Tereza e Estela Natália Timberg. E assim, amigo, não só no primeiro capítulo, é no 7º minuto. É sem lubrificante, entendeu? Eles não quiseram nem saber. Vamos tirar esse band-aid aqui e a família tradicional brasileira que lute. Então, no 7º minuto ali da estreia da novela, essas personagens que já entravam como elas não eram casadas no papel, inclusive isso era a trama delas, né? Que só depois de mais de 50 anos juntas, não sei quantos anos juntas, elas poderiam se casar no papel. Mas elas já juntas, né, vivendo um casamento, uma vida conjunta há muitos anos, elas se beijam. Era para ser um selinho. Dona Fernanda não deita. Dona Fernanda falou: "Que selinho o quê?" E aí eu fiz uma pesquisa aqui, vou ler para vocês, que eu achei interessante, né? No 7º minuto, a Tereza está se arrumando para dormir quando Estela chega e carinhosamente beija sua mão. Tereza retribui fazendo carinho no rosto da companheira. As duas sorriem e se beijam na boca. Em seguida se abraçam. A cena durou, gente, 15 segundos, né? E foi um rebuliço. No capítulo que o elenco recebeu, era um selinho. Mas a Fernanda decidiu por conta própria e além do beijo. Gente, não era um beijo de língua. Vocês devem lembrar. Era um beijo mas pouco mais quentinho ali. Ela fez isso, o diretor, que era o Denis Cavallo, não se opôs. A direção da Globo assistiu uma semana antes da estreia e falou ok, né? Todo mundo achando que ok, porque um ano atrás, né, um pouco mais de um ano atrás, tinha rolado o beijo do Matheus e do Thiago em Amor à Vida, né? E eles queriam já tirar isso da pauta, porque isso ia criar ali, elas, né, sendo um casal, ia criar um burburinho se elas iam se beijar, se elas não iam se beijar, então a ideia era tirar isso da pauta. Mas foi uma reação
muito negativa, e aí a gente vê que não era só homofobia, era etarismo também, né? Porque como Uhum. 2 senhoras já de idade vão se beijar, 2 senhoras de respeito, né? né? Isso degringolou a novela inteira. A novela foi ladeira abaixo a partir daí, porque foram várias reedições e foram marcas de pior audiência da história. Teve até o que eu achei que teve. No dia seguinte à estreia, começou a circular nas redes sociais uma imagem. Ai, gente, que vergonha. Da logo da novela com uma tarja instando o público a não dar audiência para a novela que quer destruir os valores da família brasileira. É mole? É o mesmo negócio da família em conserva agora. Palhaçada. E a Frente Parlamentar Evangélica do Congresso Nacional divulgou uma nota de repúdio convocando boicote. Foi isso. Eu tenho pra mim que havia também além de tudo, havia eu acho que tem uma ação com a Record também, da Igreja Universal, que estava ali estreando os 10 Mandamentos. Sim, sim. Então, acho que foi uma maneira E acendeu muito, né, os 10 Mandamentos. Foi um grande de sucesso. levar o público, né, para assistir os 10 Mandamentos. Tem todas as questões do preconceito. E eu acho engraçado, né, de assim, vamos tirar logo essa pauta. Dá esse beijo logo, acaba com essa história e segue a novela. E aí, o azar do Gilberto é que, primeiro, é acreditar, né, que um beijo não era nada demais. Mas assim, a gente só aceita, né, o público só aceitou o beijo do Félix em Amor à Vida porque teve toda uma história que foi contada para o público poder se identificar, como aconteceu agora com a Lorena e a Juquinha. Tiveram uma cena de sexo, né, assim, das duas. Como teve cena de sexo também do Léo com a Viviane. Então, assim, não é simplesmente tirar da pauta, você tem que ter uma sensibilidade para contar a história, não é metendo o pé na porta. Tem que conduzir o público, né? Tem que conduzir. Ainda é um tema sensível. Não deveria ser, mas ainda é um tema sensível. E hoje a questão da idade pesou muito, amigo. A questão da idade, são 2 ícones, né? Fernanda Montenegro e Natália Timber. Então, acho que tem uma série de questões aí. E aí é isso, é uma cena que marca porque negativamente. E ainda o Silvio de Abreu, que era o diretor de dramaturgia, se intromete na história. Então, muitas coisas que o Gilberto tinha pensado para a novela, o Silvio de Abreu, depois disso, vetou. Como era o caso da Sophie Charlotte, que ela ia virar prostituta. Então, uma série de coisas foi estragando a novela, de fato, né? Então, o Gilberto se perdeu porque a história dele não pôde ser contada. Mas só para arrematar, eu sempre falo isso, e vocês já me ouviram repetir, eu acho um mérito grande de Babilônia que no último capítulo eles repetem esse beijo. Exato. Que é um protesto do Gilberto ali. A novela tá acabando hoje, vocês vão ver de novo. Uhum. É isso, exatamente. Hoje eu posso fazer. E ele mete um monte de beijo, né, beijo gay na novela. Mete o personagem do Caco Ciocler com o Marcelo Mello, tem várias passagens. Não custa lembrar, a gente já falou disso em outro episódio, mas isso também tem relação com o que a gente vai falar do nosso próximo tópico, né, da nossa próxima cena, mas que o Gilberto traz o Denis Carvalho de volta como filho da Fernanda Montenegro, porque ele foi um personagem que sofreu homofobia lá em Brilhante, da Fernanda Montenegro. Da personagem da Fernanda, E ele era o diretor já da novela, ele já tava ali na mão. Exatamente. Então, assim, eu acho muito bonito esse fechamento de chave. E Babilônia foi a última do Gilberto, né? Foi. Babilônia foi a última. Então, eu acho muito bonito esse fechamento de ciclo, assim, de Brilhante pra Babilônia. Boa. É isso. Então, o próximo lugar é o nosso 7º lugar. 7º lugar. Então, e aí, falando da mesma coisa que o Gilberto faz aí em Babilônia. Ok, vão mexer na minha novela? Tá bom, vão mexer. Vai dar merda? Vai dar merda. Mas eu vou em algum momento cutucar vocês, que é o que eu queria. Mas enfim, O Dono do Mundo, novela de 1992, perdeu audiência para Carrossel no SBT. Então, assim, foi uma novela que sofreu muito. Mas a história, basicamente, para quem não se lembra, era Felipe Barreto, cirurgião plástico de sucesso. Era o Fagundes, né? Era o Fagundes, Antônio Fagundes, é convidado para o casamento de um de seus funcionários, que era o Tadeu Aguiar, que ia se casar com a jovem Márcia, Malu Mader, que se vangloriava de estar se casando virgem. Olha a pauta dessa época, né, gente? Não. Mas eu acho que é a pauta da época, mas eu acho que, né, era o Gilberto ali dizendo aqui, gente, vamos absurdo. Aí o Felipe Barreto era casado com a personagem da Glória Pires, né? Tem ali o seu casamento tudo certinho. Tô parecendo a manchete da revista Amiga TV Tudo, que era Cristiane Torlone assassina seu marido, né? Não lembro o nome do personagem, mas o nome da ator.
É isso, é isso. Mas, enfim, ele casado com Glória Pires, ele então faz uma aposta com uma amiga. Eu vou comer essa garota É com uma amiga ou é com um com um amigo? Isso é com um coisa de amigo, homem. desculpa. É. Não, faz uma aposta com um amigo. Eu vou comer essa garota antes do noivo. Ele então, O ranço já tá instalado desde não, tá agora. instalado desde o início. E aí ele paga a lua de mel pro casal, porque ele fala: "Não, eu tô indo pra Suíça, acho que pra esquiar na Suíça, e como eu tô indo, eu pago a lua de mel de vocês, como meu presente, vocês vão passar a lua de mel na Suíça com a gente." E lá na Suíça ele então começa o plano, arquiteta o plano, seduz a Márcia e de fato leva a Márcia pra cama antes do noivo, antes do marido. Jesus, meu Deus do O céu. Olha a marido mente do Gilberto, descobre, gente. o Gilberto, o marido descobre que aconteceu, sai, pega um carro e morre no acidente de carro. Esse dado eu não lembrava. Então, assim, a novela começa dessa forma. Como é que você quer, Gilberto Braga, que o público torça pela Márcia? Não tem como. É meio Helena de Manuel Carlos, né? Muito É erro. muito a Helena do Maneco, ressaltando, né? Acabei de falar, mas vou falar de novo, que é muito a novela da sua época, esse Aham. ranço, porque hoje em dia, assim, ai, gente. Primeiro que não ia ter nem essa noiva virgem, pra começar, já, Ah, sim, não. já não Hoje em ia ter. dia, Mas o meu ranço maior que eu pego é desse homem. Quer dizer, ele não satisfeito em. É uma aposta ridícula, coloca a mulher objetificada num grau máximo, ele vai trair a mulher dele. Aham. E é Mas um ele é o dono do mundo, fetiche. né? Ele é o dono do mundo. Essa Ele é novela, o o que eu mais lembro era da abertura do que é o Chaplin, né? com o Chaplin. Ele é o dono do mundo. Então, assim, o que o Gilberto tá dizendo o Gilberto convivia com a elite. O que o Gilberto tá dizendo é: olha o que é a elite brasileira. Esse chauvinista, né? Esse cara é um chauvinista. E bom, essa não é a minha cena icônica. O que que acontece? A novela degringola, o público não torce, tanto que o Gilberto acaba alçando ao posto de protagonista a personagem da Letícia Sabatella e do Ângelo Antônio, que Ah, a, eu lembro muito, Codinome né, Beija-Flor. ela era Thaís namorada do Beija-Flor. Beija-Flor. Ela era do Job, é. E bem, aí o Gilberto, né, assim, tinha essa coisa de, bom, já que vão cagar a minha história, então vou mexer na minha história, ok, mas eu vou mostrar pra vocês quem é o fodão aqui. O que que ele faz? Ele, em algum momento da novela, porque ele tava querendo discutir machismo, relações de poder, ele tava querendo discutir um monte de coisa. E aí o que ele faz? Ele faz com que o público acredite que o Felipe Barreto se redimiu e se apaixonou pela Márcia. E aí eles começam, porque a Márcia se apaixona por esse homem e tal. Então ele começa a viver uma história de amor com a Márcia, toda bonitinha, uma história toda fofinha, bababá, 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 bababá. Uma manhã, um capítulo qualquer, tá lá a Márcia dormindo, relaxando nos seus lençóis de fio egípcio, depois de uma noite de amor com Felipe Barreto. Felipe tá na cozinha conversando com um amigo, achando que a Márcia tá dormindo, e aí ela escuta o Felipe falar com seu amigo: será que eu vou ter que me fingir pra essa puta que eu tô apaixonado por ela, pra eu poder, né, conseguir o meu objetivo? E que objetivo era esse? Eu não lembro, mas tinha uma coisa a ver de limpar a própria imagem. Ah, Alberto Cowboy. Porque ele tava tentando publicar um livro e ninguém queria publicar. E tinha uma coisa de limpar a imagem. Eu não lembro exatamente qual era o Gente. contexto, mas ele teve que fingir que tinha se redimido, assumir essa mulher, e ela escuta. E a cena é muito E a boa da Malu gente, Mader. telespectador, toma esse susto junto com ela. Junto com ela. Meu Deus, Exatamente. A gente Gilberto, toma o susto Gilberto. junto com ela. Porque ela acorda e você só vê aquela cara típica de Malu Mader, né? Aquela cara de sofrimento, aquela sobrancelha lá na testa. E o Felipe falando aquela coisa bem fagundes: será que eu vou ter que fingir que eu tô apaixonado por essa puta pra poder... Meu Deus, gente. Olha, Gilberto, realmente. E aí, bom, é claro que o Felipe Barreto, essa cena pra mim é muito emblemática, porque ela demarca não só a genialidade do Gilberto como novelista, né, assim, de ele dar o seu nó em pingo d'água, e a novela já consegue alcançar de novo o público, né, ele consegue resgatar o público, e aí então a Márcia se torna vítima. Porque quando a Márcia se torna vítima porque ela é enganada de fato de novo, né, ela se apaixona, é enganada, Aí aí o o público público abraça ela.
Abraça ela, exatamente. E o Felipe Barreto depois faz dá um monte de problema com o Felipe Barreto, e até que chega no final, o Felipe Barreto tem um final feliz, né? Ele se casa com a filha de um grande empresário, dando um golpe do baú porque ele tinha perdido tudo. E a última cena da novela é o Felipe virando pra câmera na hora do casamento, no altar, e falando pra câmera. E é virgem. O Gilberto realmente tem um problema com punir vilão, né, Tinha. Com punir vilão não havia. É a realidade, a realidade. É a realidade, é a realidade. Ai, gente, mas ó, aproveitando, a gente tá num clima bom, mas vou pesar o rolê. A gente tá gravando hoje, sábado, dia 28 de fevereiro. A gente já tá gravando tem um tempo, tivemos alguns problemas técnicos aqui. E nesse meio tempo de pausa, chegou pra gente a notícia muito triste da morte, do falecimento do Denis Carvalho. Na hora que a gente tava falando sobre ele agora há pouco de Babilônia, né? A gente tá falando de Dona Domingo, que foi uma novela que ele dirigiu. Então fica aqui os sentimentos, nossa homenagem. Fica o episódio dedicado ao Denis, um legado importantíssimo pra teledramaturgia. É o diretor favorito do Jean, então, amigo, por favor, fica à vontade pra... Tô arrasado, arrasado. Eu já estava esperando por isso, porque já tem algum tempo que o Denis estava, né, com problemas de saúde, muitos problemas de saúde. Mas o Denis é o meu diretor predileto. Eu acho que ao lado do Jorge Fernando, ele remodelou a estética da telenovela brasileira. Então, né, foi um gênio. Então, todo o meu respeito, o Denis é o seu legado, que vai ficar com a gente aí como amantes da telenovela brasileira. Então, é isso. Depois a gente pode fazer um episódio especial do Denis, amigo. Vou amar fazer. A gente fez as autorias, né? E ficou a promessa da direção que nunca veio, mas... Fé! Vai na fé. Fé pra quem é forte. Fé pra quem é... Então vamos seguir aqui o nosso top, agora com intenção, com o propósito de dedicar, né, pro Denis. Nossa sexta posição vai ser Paraíso Tropical de novo, vai ser Bebel de novo, e a gente selecionou uma cena que simplesmente é um meme, né, gente? Quantas vezes essa cena já foi repetida e a exaustão nas redes sociais, até em outras novelas, inclusive. É aquela cena em que Bebel, maravilhosamente vestida e trajada, de chapéu, maravilhosa, chega no... os ensaios da Bebel. Já que a gente tá falando de BBB, né? Poderia ser... Era Bebel, mas poderia ser a coordenadora do resort. Que boa ideia esse casamento primaveril em pleno outono. E o Olavo, por que você tá falando isso? Para com isso! Que desgraça! Gente, E ela vai mudando, parece aquelas aulas de teatro, né? De que você vai mudando a mesma frase, só muda a intenção. Que boa ideia esse casamento primaveril. Aí ele fala alguma coisa lá, primaveril. É muito bom. Gente, essa cena pra mim é assim... É uma cena muito icônica do Gilberto e a gente quis escolher. Já tinha colocado na lista, mas eu teria colocado também, assim, porque não é uma virada de trama, não é nada dramático, não é morte, né? Nossa lista do Maneca era morte e treta, né? Tabefe. É uma cena engraçada, é uma cena deliciosa, que é emblemática, que ficou no imaginário de todo mundo. Camila... perfeita, sem defeitos, o Wagner Moura, então, a angústia dele ali, falando, que desgraça é essa? Tá acontecendo? Você tá louca? E ela não querendo perder a linha. Ai, gente, é assim. É maravilhosa, e é uma cena totalmente chupada de My Fair Lady. Ainda tem. Eu gosto que o Jean traz ali, né? A informação, ele Inclusive, fundamenta. o figurino é inspirado no mesmo figurino da Audrey Hepburn, que é uma corrida de cavalos, e ela tá sendo treinada, né? A personagem tá sendo treinada por um professor de linguística e oratória para ela falar corretamente. É uma aposta que ele faz com os amigos. É o My Fair Lady, essa é a história do filme. E aí ela vai para uma corrida de cavalos e aí ele fala, você não pode falar nada, você só tem que aparecer. Ela é um objeto, né? Você só tem que aparecer
E se alguém conversar alguma coisa com você, você fala: The rain in Spain. Isso é uma frase, né? Ela tem que repetir tudo. E é óbvio que dá errado, porque em algum momento ela começa a torcer pra um cavalo, e aí ela perde o personagem. Assovia, faz o cara. Mete esse cavalo, vai embora! É muito bom, gente. Sensacional. Então, seguindo a nossa lista, o nosso quinto lugar. Que também, aí a gente volta, né, pro nosso lugar comum, que é uma cena de treta. É uma cena de treta, é uma treta maravilhosa. É uma treta maravilhosa. É entre mãe e filha? É entre mãe e filha. Então vamos voltar aí pra Vale Tudo. Primeira versão. Vocês não vão ver a segunda versão de Vale Tudo aqui, tá, gente? Até porque a novela não é do Gilberto, então. Vale Tudo de 88, aquela cena que é uma das. Assim, a gente tem. Talvez um dia a gente pode fazer esse top, assim, as cenas geral das novelas mais icônicas. São duas do Gilberto que estariam na minha cabeça se a gente fosse fazer assim, não separado por autor. Quais as cenas mais emblemáticas das novelas? Essa cena é uma cena. Essa é uma cena. Que é quando Raquel, no caso Regina Duarte, rasga o vestido de Maria de Fátima. João vai fazer depois todo o fundamento dele, que ele tem os dados nessas informações, mas assim, da minha parte, quero dizer que adoro o abajur caindo. É sensacional. Aquela agonia, e a Glória toda assim, encolhida. Aquilo tem um sabor de latinidade, alô Benito, que é tão maravilhoso, E o vestido se esfacelando, o abajur caindo. É muito real, gente. Eu adoro. Eu acho que é um dos pontos altos, né, de catarse da novela. A gente tem até outra cena na lista, que é essa energia. Mas é uma cena de catarse, que você espera essa vingança, que você já tá com raiva, com ranço da Maria de Fátima, que você quer ver a Raquel se vingar. Então, acho bem nosso quinto lugar, começando o top 5 com essa, eu acho muito bom. É uma cena maravilhosa, e ela fecha uma cena, é capítulo 80, né, que era naquela época. O antigo capítulo 100. E ela fecha toda uma sequência em que a Raquel finalmente revela pra Odete, pra Celina, quem é Maria de Fátima, e que a Odete, obviamente, depois acaba revelando que já sabia. E a cena é gravada praticamente em plano sequência, tem pouquíssimos cortes. Por isso o abajur caindo até aí fica caindo. O abajur caindo, você percebe alguns erros de fala, tanto da Odete como a Raquel também tem um engasguinho, a Fátima também tem um engasguinho, porque a cena realidade, é valendo, exatamente. A cena toda feita em plano sequência, você vê que a marcação, né, é o mesmo cenário, tudo acontece no mesmo cenário, a Celina e a Odete saem de cena para deixar a Fátima e a Raquel, então tudo acontece ali. É uma cena que dura, acho que uns 16 minutos ao total. Então imagina, gente, o que era isso? É uma peça de teatro, né? Então assim, tá acontecendo ali. É uma sketch, tá acontecendo ali, no momento, e aí é o momento do auge da cena, e é uma cena que, de fato, é uma cena que tem em jogo 4 atrizes incríveis, né, em cena, jogando sem medo, cada uma na sua cor, na sua temperatura. É uma cena que é a cena, uma das mais antológicas da teledramaturgia brasileira, sem dúvida alguma. Certeza. Bom, dito isso, quarto lugar... Mais treta. Mais treta, vou anunciar também. É outra briga, mas é outra energia também. É uma briga de último capítulo. A gente tá falando de Dancing Days. É a briga da Júlia e da Yolanda fazendo as pazes. É engraçado que algumas relações, elas precisam chegar no físico, na violência, para elas serem diluídas ali, acolhidas, né? Então, uma maestria, eu acho, assim, o Jean vai falar que ele é muito fã, e eu peguei pra anunciar, mas assim, ele tem muita coisa interessante pra falar, mas eu acho, gente, de uma genialidade, assim, são tantas camadas e é tão bem feito, enfim. Vou dar alguns dados também que eu trouxe da pesquisa. Então, a gente tem lá no final essas irmãs que brigaram, rivalizaram a novela inteira, inclusive tem uma filha envolvida no meio, que é personagem da Glória Pires, na época, e elas partem pro físico e elas fazem toda a curva, elas brigam, se batem, nananã, e elas começam a chorar, e elas terminam ali abraçadas chorando, fazendo as pazes, né? O Daniel Filho mencionou no livro Antes que Me Esqueçam esse acerto de contas do último capítulo.
Houve momentos em que teve dificuldade de gravar closes dos atores, pois a emoção tomava conta deles. Eu tinha que marcar a última cena, que era entre Sônia Braga e Joana Fon. Era a cena em que as duas irmãs brigavam, em uma cena de ódio e amor. Depois se aproximavam, se abraçavam e pediam perdão uma à outra. Acho a cena maravilhosa para televisão, mas o choro que tomou as duas não foi o choro das personagens Júlia e Yolanda. Foi o choro de Sônia Braga, foi o choro de Joana Fon, o choro da despedida de um enorme sucesso, de uma enorme satisfação, de satisfação do sucesso de toda uma família. O Jean tem até uma coisa pra falar sobre isso, mas só pra fechar. Essa cena ela é baseada no desfecho do filme Momento de Decisão, de 77, do Herbert Ross, com Shirley MacLaine e Anne Bancroft, em cartaz na época. E o Gilberto contou que ele copiou, falou, copiei mesmo. Acho ótimo Shirley MacLaine. Eu tenho uma prima com esse nome, ela chama MacLaine por causa da Shirley MacLaine. Maravilhosa. Mas é isso, assim, é uma grande, grande catarse. E era uma despedida que não era só da novela, né, amigo? Não era só da novela. A Sônia Braga também estava se despedindo. Foi o momento em que a Sônia Braga decide sair do Brasil para tentar uma carreira internacional. Então, era também uma virada de página da Sônia Braga, né? Ela vai embora e é uma atriz, né? A gente hoje está falando de Wagner Moura, né? Rodrigo Santoro, mas antes desse pessoal aí, houve uma Sônia Braga, uma mulher que sai do Brasil para poder fazer sucesso no exterior e faz, né? A Sônia Braga é muito respeitada fora do Brasil. Sim, gente, ela fez Sex and the City, pelo amor de Deus. Sim, ela é muito respeitada. Então, assim, todo aplauso. E ela só volta ao Brasil para fazer Força de um Desejo, novela do Gilberto Braga. Que a gente não colocou no nosso top! Não volta. Mas, ó, eu vou deixar esse bônus. Eu tenho um bônus, Jean tem um bônus, e vocês, público, têm direito a um bônus. Então, Sim. deixa aqui no comentário qual cena da Força do Desejo. Tem que ser da Força do Desejo, gente. Isso aí, essa é a regra. Que você colocaria no nosso top. Ela só retorna pro Brasil para fazer Força de um Desejo como participação especial, porque é uma personagem que morre logo no início, e depois ela volta para fazer Páginas da Vida, né? Mas foi em 98, né? A Força de um Desejo. Então, essa cena demarca realmente esse momento de virada da Sônia Braga. O público sabia disso. O público sabia que era a despedida da Sônia Braga do Brasil. E a cena é, por si só, uma cena linda, porque é o Gilberto, acho que é muito legal, porque a Yolanda poderia ser considerada uma vilã, né? Ela faz muita sacanagem durante a novela, mas quando o Gilberto faz isso, ele tá dizendo exatamente, ele tá humanizando, dizendo, gente, ninguém é 100% ruim, 100% bom. Todos nós temos as nossas sombras, né? E mesmo as pessoas mais com atitudes reprováveis, elas têm amor, elas têm afeto. A Yolanda brigou a novela inteira por causa do amor que ela sentia pela sobrinha, né? E pela proteção. A Júlia também teve praticamente uma Helena de história de... Total. E o João Manuel Carneiro faz isso lá em A Favorita, né? Ele começa a novela com a Lara. Com a Flora saindo da prisão. É verdade, amigo. Nossa. É a mesma cena. A Donatella disputando a filha da Flora, né? O amor da filha. Gente, eu nunca tinha feito esse link. Jesus, que seria de mim sem Jean Cândido? A novela começa igual. Porque Dancing Days começa com Júlia Matos saindo da prisão ao som de Amanhã será um lindo dia. E a Favorita começa com Flora saindo também da cadeia. Né, com a diferença que a gente não sabe, né? A Favorita tinha esse coisa da gente não saber, que foi a grande lance da Favorita. Lance da Favorita, exatamente. Então, é uma cena realmente emblemática. Passando pro nosso, agora top 3. Nosso top 3 é o terceiro lugar, que também é outra treta. Essa é homérica, gente. Homérica. Eu tô falando agora da novela Celebridade, que até então a gente não tinha falado. E aquela surra no banheiro de Maria Clara Diniz na Laura Cachorra. Eu não chamo ela de outro jeito, é Laura Cachorra. Laura Cachorra. Eu quero só comentar que toda vez que eu falo dessa cena, eu amo falar que a moça que era a porteira do banheiro, que tranca a porta ali, uma comunada com a Maria Clara, é a Thaís Garaípe, é uma atriz lá de BH, maravilhosa. Beijo, Thaís. Quando eu vi a cena, eu vi a Thaís, eu falei, Thaís! Então, assim, eu sempre guardo isso, esse dado, né, porque ela é uma querida, depois ela fez outras novelas na Globo e tal.
Sim. Mas foi a estreia dela na Globo. E é outra cena de grande catarse, porque tava todo mundo ali esperando a Maria Clara reagir a esse acerto de contas. E era um momento de pico, de auge da Laura, né? Que ela ia receber o prêmio que ela, né, tanto queria e tal. E tem essa cena no banheiro. Trouxe algumas coisas da pesquisa para vocês, né? Foi exibido em 26 de abril de 2004. Ela esbofeteou a Laura. Foi o segundo capítulo de maior audiência da trama inteira, né? Graças às chamadas, graças ao spoiler, porque todo mundo assistiu. Por quê? Porque sabia que ia ter. E tem um dado importante, hein? A cena é exibida no dia do aniversário da Dona Glo, né? Exato, que eles não dão ponto sem nó, né? Assim como foi a chegada de Odete no remake. Em celebridade, esse capítulo só perde audiência pela revelação do Quem Matou, né? Que foi Quem Matou Linneu. Registrou picos de 63 pontos para a novela que tinha média de 57 e entrou para a história como uma das mais icônicas da nossa televisão. Tem uma informação também boa de video show que foram 27 bofetadas, gente, que a Laura leva. Que a Maria Clara dá na Laura, ela chega a cuspir um pivô, um negócio assim, ela sai toda, né? E já tem aí uma curiosidade, amigo, vai lá. Bom, talvez nem seja tanta curiosidade, as pessoas talvez já saibam, mas é uma cena Ctrl+C, Ctrl+V de Água Viva, outra novela do Gilberto. Com o Maneco. Com o Maneco, né? O Maneco entra, na verdade, para ajudar o Gilberto, porque o Gilberto teve algum problema de saúde, aí o Maneco entra para poder ajudar a escrever. O Gilberto não gostava de escrever novela sozinho, não vamos esquecer disso, né? Foi aí que, nessa novela, que ele entende que precisa ter outra pessoa e ele começa a estabelecer parcerias. Exatamente. E, bom, essa cena é totalmente chupada de uma cena em que a personagem da Beth Faria, Lígia, esbofeteia a personagem Selma, que é a personagem de Tamara Táxima, dentro do banheiro. Gente, a cena é idêntica. A única diferença é que Selma e Lígia brigam por causa de macho. E Maria Clara e Laura por causa da malvada, né? All About Eve, né? Então tem o roubo do troféu celebridade lá da Laura. Então, assim, é uma cena totalmente chupada, mas que é bom. É o Gilberto dizendo remake de minhas novelas, não. Quem faz meus remakes sou eu mesmo. Deviam ter escutado o Gilberto. Verdade. Eu acho sensacional, gente. E, assim, sensacional a gente pensar que a gente caminhou um pouquinho ali, né? De Água Viva pra celebridade. Claro, vai brigar por causa de macho, né? E Glória Pérez faz a mesma coisa em a personagem... Qual novela, gente, da Glória Pérez? Não foi América, não. Foi a que tinha a Letícia Sabatella que era psicopata. Caminho das Índias, velho. Caminho das Índias. A personagem da Cristiane Torlone bate na Letícia Sabatella também dentro do banheiro, né, do clube. Que é o lugar, gente, na escola, vou te pegar no banheiro. Ou era na saída ou era no banheiro, entendeu? Exatamente. Então, eu tenho uma crítica só a essa novela, porque, assim, a Maria Clara, ela não dá nenhum murro, nenhum soco, ela só dá tapa na cara da Laura. E ela tá só usando um anelzinho, um solitário. Eu achei que era um pouco de exagero a Laura ter perdido o dente. Porque parecia que ela tinha apanhado... Não, e os hematomas também. Exato. Eu acho que parecia que ela tinha apanhado de 10 traficantes, né? É um pacto ficcional. Vamos botar na guarda do pacto ficcional. Pacto ficcional. Mas assim, eu achei um pouco demais, mas eu acho que também foi uma brincadeira do Gilberto e do Denis, assim, vamos fazer ela perder o dente. Assim, eu acho que é bem legal. Mas assim, até comparando, eu ouço muito No Inviabilize, né, da Deia, e tem umas histórias, eu ouvi recentemente uma história que a moça quebra os dentes da outra com um baldinho desses de bebida, sabe, de gelo. Mas aí é possível, porque é metal, né, então assim, gente, que dor. Céus. Mas enfim... eu acho que é uma ótima cena, também de catarse, a gente, né, viu, assim, eu particularmente na época. Hoje em dia tem esse debate até de, não é tão legal ver as mulheres se agredindo na novela, tem essa polícia da... Eu amo a energia dele, da preguiça. Mas é bom você ver uma vilã apanhar, né, gente? Pelo amor de Deus, novela é catarse também, né, vamos... Tá belíssimo o cabelo, amigo.
Ai, obrigado, amiga. Comprei uma mousse nova, vou fazer publi. Eu tô esperando a Dove, ó. Ó, eu usando o shampoo da Natasha aqui. Dove, por favor, você pode me pagar? Meu cabelo tá belíssimo. Eu vou vestir de Flávia Alessandra pra falar: que lindo cabelo, achei que vampiros não saíam durante o dia. Pelo amor de Deus. Tá vendo? Não posso fazer sozinho. Já, gente, aviso vocês, Jean vai viajar aí pelo mundo e nós vamos ficar aqui com saudade dele. Vou fazer a Júlia Matos, né? Vamos chorar aqui no final se despedir. Imagina, amiga. Amigo, você volta já já. Vamos lá, agora é você. Segundo e primeiro lugar é você. Segundo lugar, também é um momento de... É um prazer estar de volta. Bom, Júlia Matos, já dei o spoiler, né, de qual personagem. Júlia Matos sai da cadeia depois de ter participado de um roubo de banco, porque estava envolvida com um namorado. Então ela volta, luta, né, para poder recuperar o amor de sua filha, e tenta, e sofre. Em algum momento ela quer saber? Caguei. Casa-se com um homem rico, viaja, volta transformada, porque ela tinha um cabelo escorrido, aí ela volta com o cabelo bem anos O 70. makeover da diva, eu O amo. makeover da diva, volta com uma roupa maravilhosa, inauguração da boate, acho que a boate se chamava Dancing Day, se não me engano. Era. Então, a inauguração da boate que era do Reginaldo Faria, personagem Reginaldo Faria, todo mundo lá uma festa Tomorrow, né? E aí chega Júlia Matos, belíssima, e aí dança no centro da pista de dança, todos os olhos pra ela, e ela pleníssima dançando. Tal qual quem? Ana Paula Renault. Hey, hold on. Exato, a mesma energia. Pegou a visão. Mesma energia Ana Paula Renault dançando sozinha. Já que vocês vão ter que me engolir. E esse é o ponto de virada da personagem. E se tornou uma cena muito emblemática. Porque o público de fato torcia pela Júlia. Então a Júlia retorna nesse momento, maravilhosa, plena, dançando no meio da inauguração da boate, perfeita, todos os olhos virados para ela. Uma coisa meio Dona Beija leiloando né, a sua noite de amor. É muito emblemática a cena, muito maravilhosa. E é muito, eu acho que o que mais, assim, que me passa é que é muito um retrato daquela época, né, nos embalos do sábado à noite, do que... Sim. Também me lembra muito, tanto na série quanto no filme da Angela, que ela dança, né, é a mesma década ali, então ficou muito marcado na memória da gente, assim, uma imagem dos anos 70 é a Júlia Braga dançando. A Júlia Braga, não, Sônia Braga. A Sônia Braga, né? Júlia Matos. Exato. E tem uma coisa, né? Assim, é a época disco, né? Então, Sim. assim, é a época disco. Então tem todo esse movimento cultural daquele período, né, de fato. Então é um momento de auge da novela, né, um momento de auge. Então a partir dali a personagem tem uma virada e é o ponto de virada de toda a trama, né? Então é uma cena que ficou pra história também da teledramaturgia. Maravilhosa, nosso segundo lugar. E rufem os tambores. Quem é noveleiro mesmo já sabe o que vem por aí, qual é que tá faltando. Gente, não tem como, né? Não tem como. A cena que passou 2 vezes, né? E que parou o Brasil, assassinato de Odete Roitman. Nosso primeiro lugar. Não tem como, né? Não tem como. É a cena que é uma imagem que poderiam, né, transformar num quadro, que isso poderia ficar em qualquer sala como obra de arte. É obra-prima. E eu acho assim, que se tivesse na enciclopédia, no dicionário, assim, novela e uma imagem para definir, é o assassinato da Odete. É o assassinato da Odete. Isso com certeza é o que, né, assim, no mundo da telenovela se divide em antes e depois do assassinato de Odete Roitman. Isso não há dúvida. Então, assim, é uma cena muito emblemática por tudo, né? Pela personagem que era, pela situação, pela forma com que foi conduzido o mistério. Eu acho até que o último capítulo é muito mais emblemático do que a cena em que ela de fato a revelação da morte, né? A revelação, né, do assassinato da Leila, então tudo. Mas existe uma coisa assim, de que existe uma imagem
que é muito perfeita. Ali pra mim é muita perfeição estética, sabe? A roupa que a Odete tá usando, o penteado, o fundo, o quadro, a marca de sangue na parede, o gesto dela da morte, aquela coisa da porta de vidro quebrada. Então, assim, a sombra, né? É uma coisa As meio sombras que eu ia Hitchcock. falar, o assassino não tá vendo em quem, É. né, A supostamente. gente não tá supostamente vendo, né? Mas assim, é uma sombra que surge, é uma coisa muito Hitchcockiana aquilo pra mim, sabe? É uma sombra que surge, os 3 tiros, e aí a gente vê ela É. ali caída. Então, pra mim, é emblemática como dramaturgia, como imagem, O como fato da Odete ter semiótica. morrido, né? De O verdade. fato da Odete ter morrido, exatamente, de não ter tido, né, revelaçãozinha Ai, no gente, eu nunca final, vou superar né? esse ranço, eu juro por Deus. Gente, Walking Dead, né, assim, Enfim. mas eu acho que pra mim, a gente, né, é o top 1, É o top 1 não, meu não também. tinha A outra. gente não tinha, era o conselho. Eu gosto quando a gente vai fazer esses episódios, eu e o Jean, que a gente não precisa nem combinar, a gente não tem nem debate. Entendeu? A gente começa a falar, é isso, é isso, é isso, é isso, e vai. Great minds think alike. É isso. Exatamente. Então, esse é o nosso top 10. Nosso top 10, mas temos os bônus. Que a gente não se Claro. aguenta, a gente não se A gente não se aguenta. aguenta. A gente vai estourar o tempo pra falar os bônus. Gente, o meu bônus tem que ser Bebel. Ela tá Bebel e hiperfocada. Olavo, não supero. Gente, quando fala de Gilberto Braga e de Paraíso Tropical, eu gosto muito. Quem não gosta, né, gente? Tem uma cena do Olavo algemado, assim, na cama. Que a Bebel... É o dia do casamento dele. Né, eu vou contar a história. O Jean contou bonitinha todas as histórias, vou contar essa história. Eles se apaixonam, se conhecem e tal, mas ela é do Job, a Bebel. Do interior até, era Bahia, amigo? Que ele Bahia, era Bahia, Bahia. interior da Bahia. E ela vai pro Rio de Janeiro, eles têm essa grande química, essa grande paixão. Ai, tão lindo. E ele não quer assumir ela, óbvio, porque ele é o grande vilão é um cara, né, sem escrúpulo, é o grande vilão da novela. Ele quer continuar ali com os encontros, né, vivendo a paixão dele. E a Bebel quer ascender, ela também não é nenhuma mosca morta, ela quer, né, ficar rica, famosa, fazer o pé de meia dela e tudo. Então eles vão se desencontrando. E aí chega no dia que ele vai casar com a personagem da Guilhermina Guinle. Alice, obrigada. E aí a Bebel traça todo um plano e acho que vai fazer tipo uma despedida, um negócio assim. Com ele algema ele na cama. Então está a cena bônus, gente, é Wagner Moura de cueca maneira, algemado na cama, e ela algema ele e vai embora. E ele, pra mim, a fala é maravilhosa, que é, volta aqui, sua pervertida. Volta aqui, sua pervertida. Gente, isso é tão bom, olha. Que delícia! Que essa é o creme de la creme da deliciosidade dessa trama. Eu acho que a Globo fica meu pedido ao Globoplay, se tiver alguém ouvindo esse programa, novelinha vertical, Olavo e Bebel. Nossa, faz esse favor. Super, por favor. É muito perfeito. E eu acho engraçado porque todas as cenas do Olavo e da Bebel, eu sempre acho que tem uma energia de que eles estão com muita vontade de rir. O tempo todo. Tirando a parte que eles estão se pegando, mas eles estão com muita vontade de rir, com certeza. Sim, que sim. eles estão ali se deleitando, é maravilhoso, é maravilhoso. Wagner, saudades. Agora a gente não tem mais Wagner Moura em novela, mas assim, Não tem. que Depois tempo bom. depois de Paraíso Tropical, ele desiste, né? Então. Agora tá o quê? Tá no Oscar. Beijos. É isso, gente. É isso. Vamos torcer pra Wagner. Quem sabe, Wagner, se você conseguir levar esse Oscar, dá um presente pra gente. Fica só de cueca. Eu não vou nem falar nada, gente. Pelo amor de Deus. Ai, ai, ai. Maravilhoso. Mas a cena é muito maravilhosa. Muito maravilhosa. Vamos lá, amigo. Seu bônus. Meu bônus. Eu falei pra Samita que o nosso bônus é muita energia da mulher e da bicha, né? Ela lembra do Wagner Moura de cueca e eu vou de cena de viada. Qual a cena que todas as bichas amam? O mambo caliente de Heleninha Reutemann, muito né? bom, gente. O mambo, disque jockey. Ai, esse episódio tá muito beleza e causa, eu não tô aguentando. Inclusive, eu deixo aqui uma sugestão pra vocês. Existe uma DJ que se chama Las Bibas from Vizcaya, que a galera vai lembrar do Las Bibas, porque o Las Bibas, lá nos primórdios do YouTube, fez uma redublagem das cenas da Heleninha.
em que a Odete tá procurando o CD dela do Las Bibas from Vizcaya. Ah, Heleninha, cadê o meu CD das Las Bibas? Ah, mamãe, eu não sei. Eu sei o Cafuçu, tava com o Cafuçu. eu amo! Busquem no YouTube Las Las Bibas Bibas from from Vizcaya. Vizcaya. Mas existe, o ano passado, Las Bibas, que é uma DJ, né? Ela fez um remix chamado Mambo Mambo Caliente, Caliente. Pô, que é uma se música não com fosse a os fala. direitos, eu ia colocar aqui. É, mas podem escutar. Às vezes você coloca o link da música aí no programa, que tá no Sim. Spotify. Mas essa pra mim, é claro, gente, a Leninha tá bêbada. Depois da cena ela cai no chão. Aí vem o personagem do Denis Carvalho, né? Que é quem vai ficar com ela. E leva, me ajuda, me ajuda. É uma cena linda por final. Porque é o momento em que a Heleninha decide ir pro AA. Mas, por favor, é muito icônico. Quem que nunca na balada, viado, né, gente? Qual bicha que na balada nunca em algum momento falou: toca o mambo caliente, disco jockey? Tanto é que eles foram apressados no remake, né? De botar o Mambo, que no início da Ai, novela já tava ali o Mambo e Caliente. fizeram duas vezes a cena, né? Sim. Burra. Mas, enfim. Mas Enfim, temos aí a cena icônica de Heleninha Reutemann pedindo pra tocar o mambo Mambo caliente. Caliente. E esse foi o nosso top 10 do Gilberto, com direito a bônus, Bonus com direito track. a homenagem pro Denis, né? Que ele seja recebido no Orum. E, gente, aí eu já vou reiterar o convite pra vocês. Coloquem aí as cenas de vocês que vocês acham que faltaram, que faltou. Ah, eu gosto dessa cena. De preferência, Força do Desejo, que ficou fora da lista. E é isso, agradecer muito a nossa presença ilustre do Jean Cândido, maravilhoso. Tá sempre brilhantando, trazendo aqui a língua de chicote, que faz falta. Obrigada, amigo, por mais um. Ai, obrigado a você, Sami. Foi uma delícia. Sempre muito bom falar de Gilberto e Denis Carvalho, tá no coração. Foi muito bom hoje fazer esse episódio justo hoje. É. Um beijo, gente. Até o próximo episódio. Um beijo grande. Fiquem com Deus. Tchau. Fazer igual o Miguel Falabella. Quase Fiquem que eu com fiz Deus, até a próxima.